Bom, hoje estou aqui em Tamachi, que é um bairro aqui no centro de Tóquio. Acho que eu nunca tinha feito nenhum vídeo andando por aqui. E hoje, mais uma vez, eu vou falar sobre ele mesmo, o Cyberpunk. Meu canal está basicamente se transformando num canal sobre Cyberpunk desde o começo, né? Sempre foi mais ou menos. Até porque, como a gente sempre fala, o gênero literário Cyberpunk sofreu muita influência da cultura japonesa, né, lá nos anos 80, quando ele surgiu. E toda essa estética, né, aqui dos becos, dos lugares por onde a gente anda aqui em Tóquio, acabam lembrando bastante, né, os cenários das obras Cyberpunk, tipo Blade Runner, Cyberpunk 2077, o Stray, né, o jogo do gatinho aí. Todas essas obras, elas têm muita inspiração na arquitetura, né, na língua, na cultura asiática no geral, não só a cultura japonesa, mas toda a cultura asiática, principalmente do leste asiático, né? E por um lado a gente acha isso legal, né? Porque a gente realmente gosta dessa estética, a gente acha bonito, né? Então, de certa forma, a gente sente como se essas obras enaltecessem as culturas asiáticas, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não cair no negócio que chama orientalismo, né? No caso do Cyberpunk especificamente, o tecno-orientalismo ou cyber-orientalismo, como eles chamam. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre orientalismo e tecno-orientalismo. Para entender essa porra, primeiro a gente tem que entender o que é o orientalismo em si, né? O termo orientalismo, na verdade, surgiu na Europa, lá pro século XVIII, tá ligado? E eles usavam esse termo para se referir a estudos sobre a cultura, sobre a língua, a literatura das nações asiáticas, tá ligado? E boa parte desses estudos, né, dessa época, era incentivada pelo Império Britânico, né? Então, o orientalismo, né, o campo de estudo orientalista naquela época, acabou sendo influenciado, obviamente, pelo eurocentrismo, né? E pelo colonialismo moderno ali do século XVIII e XIX, tá ligado? Então, esses supostos estudos orientalistas aí de antigamente, como partiam, né, de uma visão completamente eurocêntrica do mundo, né, e colonial, né, acabavam sempre por generalizar, tá ligado? Generalizavam ali todas as sociedades da Ásia, né, do Oriente Médio, do norte da África e tudo mais, como se fosse tudo uma coisa só, tá ligado? Como se fossem sociedades inferiores às sociedades ocidentais, né? Numa tentativa, inclusive, de justificar a colonização, tá ligado? Então, esses supostos estudos orientalistas aí do século XVIII, XIX ali, o Ocidente era sempre retratado como se ele fosse, tipo, o normal, tá ligado? Como se fosse o padrão, e o Oriente era como se fosse o diferente, o estranho, e até o inferior mesmo, né? Eles faziam isso até de uma forma meio que inconsciente para justificar a colonização. E como todo mundo sabe, né? O mundo em que a gente vive hoje ainda é um reflexo cristalino, né? Do que ele era até alguns séculos atrás. Então é claro que essa visão eurocentrista do mundo, ela ainda é muito perpetuada, né? Mesmo que seja no nosso subconsciente, ela ainda é perpetuada, às vezes não só no subconsciente, né? Isso que é pior. Então, até hoje ainda é muito comum a gente ter imagens orientalistas, né, no caso representações preconceituosas da cultura asiática na cultura pop ocidental, tá ligado? Aí assim, existe um debate muito grande sobre o que pode ser considerado até como racismo, né, dependendo de como essas culturas são representadas em filmes, em videogames e tudo mais. Mas mesmo quando essas representações são popularmente aceitas, né, assim como a gente mesmo que gosta de obras cyberpunk, por exemplo, ainda assim a gente tem que ter sempre a noção de que as culturas asiáticas muitas vezes são retratadas de forma, no mínimo, imprecisas, né, nessas obras. A gente sabe o quanto os Estados Unidos gostam, né, de se apropriar da cultura dos outros para criar a cultura pop deles, né? E a gente tem milhares de obras americanas contextualizadas em nações asiáticas ou fortemente influenciadas por alguma cultura asiática. Só que a gente tem que entender que essas obras, né, grande parte delas pelo menos, elas expressam muito mais sobre a visão americana da cultura do que sobre como a cultura realmente é, tá ligado? Então é muito importante a gente entender que os Estados Unidos, no caso, não são os detentores da interpretação correta universal, tá ligado? Acho que isso que é muito importante a gente ter. Porque muitas vezes, né, e aqui que tá a pegadinha, eu acho, né? Muitas vezes as obras americanas, né, que retratam alguma cultura asiática,
não necessariamente retratam essa cultura de forma negativa, tá ligado? Eles podem até retratar de forma positiva e por isso a gente acaba muitas vezes ficando com a impressão de que é até uma forma de homenagem, tá ligado? Uma forma de apreciação da cultura asiática, seja lá qual for, né? Mas, independente se é uma representação positiva ou negativa, é importante a gente entender que a gente tá sempre olhando pelos olhos americanos, tá ligado? E se os Estados Unidos fazem parecer ruim, é porque eles querem que pareça ruim pro mundo. E se os Estados Unidos fazem parecer bom, é porque eles querem que pareça bom, tá ligado? Então, assim, eles sempre têm algum interesse nisso, né? Eles têm um interesse em fazer as pessoas acreditarem que tal cultura é boa, que tal cultura é ruim. Eles criam isso, às vezes, com finalidades políticas até. E aqui a gente entra no tecno-orientalismo, né? Que é um termo recente que foi criado para descrever justamente a representação asiática do futuro, né? Que é o que a gente vê direto nas obras cyberpunk, por exemplo. Nessas obras, é muito comum a gente ver as nações asiáticas sendo representadas como lugares extremamente futuristas, né? Tecnológicos, cheio de carro voador e robô e todos os bagulhos super avançados, os caralho. Mas, ao mesmo tempo, como lugares frios, né? Lugares desprovidos de humanidade. Então é muito comum na ficção científica americana a retratação da desumanização dos povos asiáticos, né? Como se eles fossem tão absurdamente tecnológicos e inteligentes que eles já são meio que robôs, tá ligado? Mais ou menos isso. É muito comum nos meus vídeos mesmo aqui, o pessoal, né, vê aqui eu caminhando pelas ruas aqui e eles comentam, né? Caralho, parece tudo tão sem vida, né? Que lugar deprimente, não sei o quê. E eu entendo que, pô, beleza, né? Às vezes tem alguns bairros aqui que são pouco arborizados, por exemplo, né? Isso pode dar essa impressão e tal. Mas eu acredito que muito dessa percepção aí que o pessoal comenta venha justamente de uma percepção americanizada das cidades asiáticas, tá ligado? A gente já assimila inconscientemente o tipo de arquitetura, tá ligado? As placas em kanji e tudo mais, a uma ideia de melancolia e depressão, né? Porque essa é a forma que a gente sempre foi apresentado nos filmes e nos videogames desde criança, tá ligado? É muito comum, né, nessas obras americanas, o personagem principal ser um cara branco, né, que luta contra alguma corporação e o sistema, né, e tudo mais. Mas a metrópole em que a história acontece geralmente é uma metrópole cheia de indicadores de influência japonesa, tá ligado? De influência chinesa e de outras culturas, né, do leste asiático. E os nomes das corporações às vezes são nomes japoneses, nomes chineses. Então, inevitavelmente, isso acaba levando a gente à impressão de que a Ásia representa uma ameaça, tá ligado? Mesmo que isso não seja explicitamente colocado na história, né? A gente sabe que os autores mais antigos, né, o cyberpunk mais raiz, na verdade, ele tem como um dos objetivos a crítica aos Estados Unidos, né? A crítica à americanização do mundo. E eles expressam isso justamente invertendo os papéis, né? Eles simulam ali uma realidade, né, um futuro, onde os Estados Unidos provaram no próprio veneno, tá ligado? Onde eles foram culturalmente colonizados pelo Japão, pela China, ou seja lá quem for, né? Mas com o tempo, o próprio cyberpunk foi amolecendo na crítica, tá ligado? Chegando ao ponto de acabar produzindo esse sentimento de tadinho dos Estados Unidos, foram dominados pela Ásia malvada, tá ligado? Hoje em dia tem diversas obras, né, que se rotulam como cyberpunk, mas a suposta luta ali contra o sistema, né, que deveria ser o foco principal do cyberpunk, é sutilmente substituída por uma luta contra o Oriente, tá ligado? Não sei se vocês já perceberam isso alguma vez em alguma obra, né? Porque acontece direto isso. E esse medo injustificável da Ásia, né, que o Ocidente tem, não é de hoje, né? O Ocidente sempre enxergou a Ásia como um perigo, né? Desde lá do século XIX, com aquela expressão racista, inclusive, do perigo amarelo, né? Que eles usavam naquela época. Depois, na década de 80, com o pânico do Japão, né? Quando o Japão estava passando ali pelo milagre econômico e as empresas japonesas vinham dominando o mercado global ali de eletrônicos, né? E agora com o medo da China, né? A mesma coisa que vem produzindo aí essa guerra fria dos chips, né? Que a gente está vendo acontecer agora ao vivo, né? No caso, o Ocidente tem essa mania curiosa, né? Essa mania curiosa de tratar como se o avanço tecnológico só fosse bom quando está nas mãos dele, né? Do contrário, o avanço necessariamente vai ser usado por mal e por isso tem que ser combatido, né? Na verdade, é a forma que os Estados Unidos, principalmente, né, encontram para tentar perpetuar a dominância deles no mundo, né? Essa é a grande realidade. Então, assim, é claro que eu não estou insinuando que os autores, né, dos filmes ou os desenvolvedores dos jogos são racistas porque eles se utilizaram de orientalismo nas histórias deles. Não, não é isso, né? É questão de entender que o preconceito é estrutural, tá ligado? O bagulho tá enraizado na gente e a gente propaga sem perceber, né? Aqui eu falei do orientalismo por causa do Japão, do cyberpunk e tudo mais, mas é óbvio
que isso não se limita só ao preconceito com povos asiáticos, né? No Brasil as raízes são outras e por isso a gente tem sempre que tomar muito cuidado, tá ligado? Principalmente nessa questão de que o preconceito não tá só no ato de você ofender, né? De você falar mal, mas às vezes até no ato de romantizar, tá ligado? Porque essa romantização pode deturpar a realidade de uma forma prejudicial, tá ligado? Inclusive com finalidades políticas, como a gente falou lá, que os Estados Unidos faz muito bem. E é isso, mano. É isso que eu já vou falar. Achei um tema interessante, eu li sobre isso outro dia aí na internet e resolvi trazer um pouco porque tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com o Japão e Cyberpunk, então tem tudo a ver com o meu canal. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desta merda. E é nóis, mano. Um beijo.